Vamos orar então pela palavra de Deus. Hoje nós vamos 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Mas ela fala assim, pastor, de novo? De novo. Que é uma passagem tão curtinha, mas que tem tanta coisa para a gente aprender. Semana passada a gente viu 2 versículos e a gente vai entender um pouquinho mais, porque essa passagem é uma preparação para uma série de mensagens que a gente vai falar sobre graça. A gente vai falar sobre a graça de Deus. Então eu gostaria então de compartilhar com vocês lições de um espinho na carne. Bom, mas antes vamos orar a Deus e buscar a graça dele sobre nós hoje? Vamos orar. Pai amado, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, agora que nós estamos diante da tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Desesperadamente nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Pai. Quebranta o nosso orgulho. Penetra, ó Deus, por entre a parede do orgulho e da soberba. Fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Olha que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer das fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, amados, é como eu disse antes da nossa oração, essa passagem tem tanta coisa para nos ensinar, porque é uma passagem tão curta. Compartilhei um pouquinho sobre essa passagem, foquei nos versículos 9 e 10, e como a graça ela se torna suficiente para nós, ela preenche todo o vazio que a gente sente, porque a graça ela é totalmente contrária à maneira como esse mundo caminha. Se o mundo vai nessa direção, a graça é totalmente oposta. E eu disse na semana passada que o mundo ele vai numa direção, independente da sua religião, da sua fé, independente se você é crente ou não, porque nós estamos no mundo e nós somos ainda pecaminosos, nós somos pecadores, nós temos a tendência de caminhar como o mundo caminha. Que tudo aquilo que a gente faz é resultado dos nossos esforços. Tudo aquilo que a gente recebe nessa vida é resultado daquilo que a gente faz. O mundo caminha assim. E a gente tem a tendência de caminhar dessa maneira, nessa direção. A graça não. A graça é algo totalmente oposta à maneira como o mundo caminha. Porque a graça, ela repousa na soberania de Deus. Não depende de mim, não depende de você. Ainda que você se esforce, resultado depende de Deus. Você pode não fazer nada, o resultado depende de Deus. Porque a graça, ela é baseada na soberania, no controle, na autoridade, no domínio total de Deus sobre tudo e todas as coisas. É a vontade dele. Independente dos nossos esforços. Mas a realidade é, que nessa vida, seja você crente ou não,
cristão ou não, você pode estar lá no terreiro de Umbanda, você pode estar lá numa mesa de espiritismo, você pode estar numa sessão, sei lá qual ela seja, você pode estar num templo budista, você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, ou você pode ser um cristão fervoroso, você pode ser um novo convertido, independente. A verdade é que todos nós passamos por dificuldades nessa vida. Só porque você é crente, só porque você é cristão, independente da sua religião, nenhuma delas vai te livrar das dificuldades dessa vida. Se existe uma verdade espiritual que a gente pode afirmar com categoria, com autoridade, é de que nenhuma religião nesse mundo vai te livrar das dificuldades. O que uma religião pode fazer é te prometer solução. Te livrar, não. Pode até falar para você, se você fizer isso ou fizer aquilo, isso vai evitar que isso aconteça na vida. Agora, traga aqui uma pessoa, quem quer que ela seja, de que ela não tem dificuldade nessa vida. De que ela não sofre nenhuma dificuldade nessa vida. Não tem. Não tem. Todos nós passamos por dificuldades nessa vida. Todos nós temos espinho na cara. Você tem um espinho na cara? Você tem? Espinho na carne seria algo que não é uma dorzinha qualquer, mas é algo que persiste na sua vida. É uma dor que está presente, continua. Nessa passagem aqui, quando Paulo fala de espinho na carne, a posição que os estudiosos têm é de que Paulo sofria de uma doença. E essa doença já era muito bem conhecida pelas pessoas da região da Galácia. Provavelmente era uma doença nos olhos. E Paulo já vinha sofrendo dessa doença por mais ou menos 14 anos. Então, quando Paulo fala de espinho na carne, ele não está falando de uma coisa corriqueira, de uma coisa qualquer. Mas o que Paulo fala é de algo que persiste, continua por um longo tempo. Você tem um espinho na carne? Você tem uma dor, uma ausência, um sofrimento que tem persistido na sua vida? Por que será? Por que será que na nossa vida nós lutamos com espinhos na carne? Por que será que nós, principalmente nós, que somos crentes, nós que declaramos e confessamos que somos discípulos de Jesus, por que nós nos deparamos com espinho na carne? Porque nós temos espinho na carne. Se Deus é tão bom, se Deus é amor, se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus é amor, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Por que então esse Deus que é amor, que não poupou o seu único Filho, Ele permite que espinhos na carne façam parte da nossa vida? Por quê? Por quê? É isso que eu gostaria que nós prestássemos atenção hoje. Lições de um espinho na carne. Se Deus que é tão bom, se um Deus que é amoroso e perfeito, tudo aquilo que Ele planeja para mim e para você não é apenas bom, mas é o melhor. É o the best. É o melhor que poderia acontecer para mim e para você. Como é que então esse Deus que é amoroso, que só quer o melhor e só permite que o melhor aconteça para nós, como é que então o espinho na carne faz parte da minha vida? É isso que eu gostaria que nós hoje aprendêssemos. É isso que eu gostaria que nós hoje nos entendêssemos. É por isso que então hoje a gente vai olhar atentamente para aquilo que Paulo aprendeu com o espinho na carne.
aquilo que Paulo aprendeu durante 14 anos ou mais, lidando com aquela dor, lidando com aquele espinho na carne, dia a dia, lidando com o sofrimento. O que será que Paulo aprendeu? Melhor ainda, o que será que Deus queria que Paulo aprendesse? Eu vou dar uma colherzinha de chá para você, que eu amo vocês. Quando Deus, Ele nos leva para esses momentos onde nós sofremos, é porque Deus, Ele quer se mostrar. É quando Deus, Ele quer se revelar para nós de uma maneira muito poderosa, mas a gente se engana. É aqui que a gente tem que entender uma coisa. É aqui que o crente, o cristão, ele falha. E aí você não encontra Deus. É aqui que você e eu, a gente pode se enganar. Porque muitas vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, o que você quer? O que você quer? O que eu quero? Alívio. O que você quer? O que eu quero? É a solução. Eu quero que aquela dor para. Eu quero que aquele sofrimento suma da minha vida. Eu quero a solução. E muitas vezes, quando a gente vai para Deus, por causa desse pensamento de que você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, porque aí então é aí que a gente se perde. É porque, se repara uma coisa, quando tudo está bem, quando tudo tá maravilha, aí a gente não vai atrás de Deus, né? Mas aí quando, aconteceu um negócio, aí a gente corre atrás de Deus. Mas aí quando a gente corre atrás de Deus, a gente corre, gente, buscando o quê? A solução. Não é verdade? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A solução não é o alívio do problema. É aquele que traz o alívio, o aliviador. O problema é que quando a gente, naquela busca, naquela aflição de querer solucionar o nosso problema, no meio daquela angústia, a gente começa a focar na bênção e a gente esquece do abençoador. E a gente começa a se enganar. É por isso que muitos, hoje não conhecem a Deus. Porque jamais conheceram a graça desse Deus. Quando você perde o foco, você não encontrou a Deus. Quando você perde o foco, você não experimentou a graça. E você continua nesse ciclo. É por isso que muitos, eles vivem nessa vida espiritual, essa vida com Deus, nesse relacionamento inconstante. Dificuldade, corre para Deus. Mas aí quando não tem dificuldade, dá um tempinho, vai lá investir em outra coisa, que acho que é, né? E aí você olha lá para a conta do seu banco, você olha para o seu carro novo, você olha para sua esposa, você olha para o seu marido, você olha para a sua família, tá tudo bem. E aí você vai se enganando. Mas aí acontece um negócio, Deus, por quê? Aí corre para Deus. E aí vive naquela inconstância. E aí é sempre inconstante, porque nunca encontra a Deus. E se engana com as circunstâncias desse mundo. Achando que só porque o banco está cheio, a casa está reformada, está tudo bem lá em casa, que está bem com Deus. Deus está abençoando. Ué. E no meio da tempestade ali, será que Deus não estava abençoando? É no meio das tempestades da vida onde nós nos aproximamos mais de Deus. E é no meio das tempestades da vida onde Deus mais nos abençoa, porque é no meio da tempestade onde nós encontramos, experimentamos o poder de Deus e contemplamos a verdadeira face de quem é o Deus que nós servimos. No barco eram 12. Um experimentou o mesmo milagre. Um viu o mesmo Deus. Um
viu o mesmo poder, mas se perdeu. Porque estava prestando atenção em outras coisas. Estava buscando outras coisas. Por isso hoje, o que eu gostaria é que nós prestássemos atenção nas lições de um espinho na carne. Porque se você não prestar atenção, você está perdendo, não é a solução do seu problema. Você está perdendo experimentar Deus na sua vida. A primeira coisa que Paulo fala aqui, nessa luta contra o espinho na carne, a primeira coisa, Paulo, ele conheceu a si mesmo. Paulo fala 2 vezes aqui, eu, para que não me ensoberbecesse, e no final ele fala, a fim de que não me exalte. E ele usa aqui as mesmas palavras. Se você olhar no original grego, são as mesmas palavras. O que Paulo fala? Que quando ele se deparou com esse espinho na carne, e nessa luta contra essa angústia, contra essa dificuldade, o que Paulo aprendeu é que aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquela aflição, foi para que ele não se orgulhasse, para que ele não se exaltasse, para que ele não achasse que ele era mais do que ele realmente é. E esse é o nosso maior engano. Quando Paulo aqui fala de soberba, de autoexaltação, quando Paulo fala aqui de orgulho, ele não está falando assim de alguém que se acha. Ele não está falando disso, né? Porque tem gente que não se acha, tem gente que se acha e tem gente que não se acha. E quando ele fala aqui de ensoberbecer, de exaltar, ele não está falando de pessoa que se achasse, de que se acha. De que Paulo fosse uma pessoa que se achava. Não. Não. O que Paulo fala era de pensar que ele era mais daquilo que ele realmente é. Não se ensoberbecer, não se exaltar, não ser uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que sabe o seu lugar. Uma pessoa que sabe exatamente o seu papel, sabe o seu tamanho. O que é não se ensoberbecer? É saber reconhecer o seu papel, o seu lugar, o seu valor diante de quem? Diante de Deus. Aquela dificuldade foi para que Paulo reconhecesse o papel dele, o lugar dele, o tamanho dele diante de Deus. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que aquela dificuldade foi para que ele aprendesse que quem manda é Deus, não sou eu. Que a autoridade, domínio, majestade está nas mãos de Deus, não sou eu. Não sou eu que controlo as coisas. Não sou eu que tenho autoridade para falar. Eu não determino nada. Eu não declaro nada. Eu, diante de Deus, basta e resta apenas aceitar aquilo que Deus coloca diante de mim. Ah, Deus, eu não aceito não. Em nome de Jesus, quantos são os cristãos que chegam diante de Deus e falam, eu não aceito. E Deus olha, quem és tu? Senhor, não, eu determino bênção na minha vida. Quem és tu? Paulo, ele olha para as Escrituras e fala, esse espinho na carne foi para que eu não me ensoberbecesse. Eu achasse que sou eu. Quantos são os cristãos hoje que acham que realmente o papel deles, a autoridade, basta com que eles se esforcem mais? Quantos são as falsas igrejas, os falsos profetas que trazem um falso evangelho falando o seguinte, essa dificuldade na sua vida, esse espinho na carne é porque você não tem ofertado. Oferte mais. Faça mais. Quantos são os que se enganam com esse falso evangelho? E estão se enganando até hoje. Os espinhos na carne,
as dificuldades que nós enfrentamos, são para que nós entendamos que diante do Senhor nós não somos nada. Que nós somos pecadores. Que nós somos servos. Que diante do Senhor nós realmente somos nada. Nós não temos autoridade. Nós não temos de nós algo que nós podemos oferecer diante de Deus. E quando você passa a entender o seu papel, isso traz algo extraordinário na sua vida. Porque é através do espinho na carne que Deus te traz para uma vida de oração. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ué, será que só depois que veio o espinho na carne, Paulo começou a orar? Não. Eu creio que Paulo era um homem de oração, mas o espinho na carne fez com que Paulo, ele, o quê? Se entregasse mais à oração. Buscasse a Deus através da oração mais fervorosamente. Ele chegasse diante do Senhor e por causa daquela dor e daquele do sofrimento, ele abrisse o coração e despejasse tudo aquilo que ele tinha dentro dele diante do Senhor. A bênção da oração. Só Paulo fazia isso? A gente vê isso não apenas na vida de Paulo, orando fervorosamente, quando ele enfrentava o espinho na carne, mas a gente vê isso também na vida do nosso Senhor Jesus. Jesus era Deus, mas também Jesus era homem. E como homem, Jesus necessitava orar. Jesus não chegava assim, bem, cadê os 12? Estão tudo olhando para mim. Vou orar agora para mostrar o exemplo? Não. Jesus orava porque ele precisava orar. Porque a parte humana dele, como era carne, precisava ser fortalecida. E o que Jesus fazia? Orava diante do Pai. Antes de escolher o 12, olha lá na palavra. O que Jesus fez? Orou. Antes de ser crucificado, Jesus orou. E é quando, na sua maior angústia, o que Jesus faz? Antes de ser crucificado, quando ele estava contemplando ali a dor e o sofrimento da crucificação, Jesus orou. A oração, principalmente no meio do nosso sofrimento e angústia, orações que são feitas fervorosamente com sinceridade, nos levam para mais próximo de Deus. Essa é a lição do espinho na carne. Então, aquele que, quando ele... Tem gente que é assim. Tem gente que é... E eu estou falando crente. Estou falando de crente, de gente que tem na igreja. Eu me tornei pastor, ministério, quando eu tinha 21 anos de idade. E eu vou falar para você. Tem crente que não gosta que o pastor fala com os filhos. Sabia disso? Tem gente que protege. Está lá naquela situação crítica. Tem que ir lá alguém aconselhar, alguém falar, alguém discipular. Aí está lá o pastor dos jovens, dos adolescentes. Mas tem pai que está vendo que o filho não está vindo para Deus, está no outro caminho. Não. Deixa que eu tomo conta. Deixa que eu protege. Aí depois não sabe porque desviou. Porque parou de vir na igreja. A gente às vezes comete essa loucura. Porque a gente acha que é os nossos esforços que faz. Não. Sou eu que sei lidar com ele. Sou eu que sei lidar com ela. A gente faz a mesma coisa. Eu sei como é que eu vou lidar com esse problema. Eu sei como é que eu vou resolver esse problema. Aí é crente, não sei quantos anos vai na igreja. Fala que é cristão, não sei quanto que sabe tudo. Bateu o espinho na carne. Não vou lá trabalhar no outro estado, porque o negócio agora é correr atrás. Porque a economia não está bem, pode vir uma recessão.
Está lá, vem na igreja, mas não pode um tempo ficar bom. Não pode alguém chamar para fazer uma coisa, para ir numa praia. Não pode alguém alugar uma casa. Não pode um filho dar uma fungada no nariz. Não, ficar em casa hoje, que eu sei como é que eu vou resolver isso aqui. Eu sei. Não, sem Deus, é do meu esforço, é do meu jeito. Então, agora tá bom. Aí depois, quando bate a dificuldade, ora, mas não sabe por que Deus está longe. Porque não sabe orar. Não sabe o que buscar. Porque você está buscando band-aid para cuidar de um câncer. Deus colocou esse espinho na sua carne, não para que você acha que Deus ele quer se mostrar, que, paguei tuas contas, resolvi tua imigração. Você acha que Deus quer mostrar isso? Deus quer mostrar para nós que Ele é Deus. Deus quer mostrar para nós que Ele é Deus soberano, tem o controle total de todas as coisas. Ele é a autoridade máxima. E ninguém mais é. Deus quer se revelar, Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Deus não está aqui para resolver tua conta. Deus não está aqui para resolver tua imigração. Deus não está aqui para resolver tua família. Isso é misericórdia. Mas acima de todas as coisas, o que Deus quer mostrar é que Ele é Deus soberano e ao mesmo tempo Ele é Deus gracioso e misericordioso. Então, quando você busca a Deus e não encontra esse Deus maravilhoso, gracioso, a gente perdeu a bênção. Ainda que a gente resolva a conta, ainda que a gente resolva a doença, a gente perdeu. Porque a bênção maior é encontrar o próprio Deus vivo. Porque não há outro Deus. É o Deus vivo. É por isso que muitas vezes a gente transforma, entre aspas, a bênção que Deus dá em problema. Que bênção! Que bênção! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Me deu trabalho. Olha, agora eu consegui comprar a casa lá na beira do lago. Olha, que bênção! Comprei até um RV. Olha que bênção! Comprei a caminhonete. Aí depois pega aquilo lá. Todo final de semana o cara vai viajar, não vem na igreja. É uma luta para trazer o cara para a igreja. É uma luta. E aí depois, o que acontece? Não sabe cadê Deus. Não conheceu Deus. Deus, a igreja para quê? Nunca conheceu Deus. Aquilo foi bênção? Por isso, nunca meçam as bênçãos de Deus pelo material, que muitas vezes não é. Olha, que homem de Deus na minha vida. O cara é homem honesto, direito, trabalhador. Aí por causa desse homem sai da igreja. O homem vai lá todo domingo jogar futebol. Todo domingo o cara vai jogar futebol. E por causa dele, para correr atrás, vai lá atrás do homem. Vai atrás lá, não para de vir na igreja. Aquilo foi bênção? O homem honesto, trabalhador, foi bênção? Não. Por isso que nos espinhos da carne, eles nos trazem para perto de Deus. Para que a gente conheça o próprio Deus. Nesse movimento de olhar para si e de buscar a presença de Deus, buscar o próprio Deus em oração, Paulo, ele é impactado com uma das maiores lições que a gente pode aprender no meio do espinho da carne. Isso está no versículo 9. Olha o que Paulo fala aqui. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, no final de tudo, ele encontrou a maior bênção. E essa bênção não era a solução dos seus problemas. Não foi tirar o espinho na carne. Mas ele encontrou algo muito maior. A minha graça te basta. A graça de quem? Do próprio Deus. Essa graça que fez com que Paulo entendesse uma coisa. Olha aqui o que ele fala.
Vamos voltar para o versículo 7. Olha o que Paulo fala do espinho na carne. Olha aqui, ó. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Como é que Paulo chama esse espinho na carne? Mensageiro do quê? Satanás. De Satanás. Você acha que esse espinho na carne era algo gostoso ou não? Para Paulo era mensageiro de Satanás. Ele fala lá com todos os nomes lá. Ele fala assim, cara, esse espinho na carne, para mim, é mensageiro de Satanás. Era algo gostoso? Não. Paulo fala, Satanás. Mas o que Paulo aprende no meio da oração, no meio de entender quem ele é, o seu papel diante de Deus, ele passa a entender quem é Deus. Porque olha o que ele fala aqui. Foi-me posto um espinho na carne. O que Paulo está querendo dizer? Que aquele espinho na carne, foi colocado por Deus. Pô, mas não era mensageiro de Satanás? Até aquele espinho na carne, até aquela circunstância que parece que o Satanás está envolvido, acima de todas as coisas, Deus estava no controle e tinha colocado. Paulo, no final de todas as coisas, ele encontrou algo que era muito maior do que a solução dos problemas dele, do que arrancar aquele espinho na carne. Ele encontrou alguém que era muito maior do que a simples solução dos seus problemas. Ele encontrou o próprio Deus, o Deus soberano, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Paulo, no final de tudo, ele entendeu que Deus tem um plano e que nesse plano, até mesmo as situações, as aflições, as angústias são plano de Deus para a minha vida, para que em todas as situações, em todas as circunstâncias, eu conheça a Deus mais profundamente. É por isso então que no versículo 9, Paulo declara confiadamente, com fé, a minha graça te basta. Então, depois de Paulo ter conhecido esse Deus, é por isso que ele fala, então, é agora que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque eu sei que no meio da minha fraqueza, Deus está comigo. No meio da minha fraqueza, da minha aflição, da minha angústia, quando eu estou ali, é que Deus está comigo. E então, quando eu sou fraco, é aí, porque Deus está comigo, é que eu sou forte. Amém. Meus amados, todos nós nessa vida, nós passamos por dificuldade. E eu creio particularmente que todos nós temos uma área da nossa vida que é um espinho na carne. Que é um lugar onde dói. E tem doído há muito tempo. É algo que permanece conosco, continua conosco, mas é algo também que é onde Deus nos traz para a presença dele. Eu não sei você, mas às vezes parece que na nossa vida a gente lida com a mesma situação, o mesmo problema. Que independente de onde a gente está, do que a gente faz, parece que isso vem toda hora e a gente luta contra isso toda hora. Será que isso não é um espinho na carne? Será que isso não é uma maneira que Deus usa para que a gente não ache que a gente é muito mais do que a gente realmente é? Será que essa situação, não é uma situação onde Deus está nos trazendo para que a gente possa, diante do Senhor, nos colocar diante dele e abrir o nosso coração para que a gente possa conhecer mais profundamente o próprio Deus? E no final de todas as coisas, que a gente possa não apenas encontrar o próprio Deus,
mas que a gente possa então experimentar, no meio da nossa fraqueza, das nossas aflições, o grandioso poder do nosso Deus. E como Paulo declarar que a graça do Senhor basta, mas é na minha fraqueza, no meu espinho na carne, é aí que eu sou forte, é aí que o Senhor está comigo, e é no poder dele, na força dele, que eu continuo caminhando e rompendo em fé. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus. E nós pedimos pela tua misericórdia. Porque muitas vezes, ó Deus, nós nos enganamos achando que as coisas desse mundo são a solução para os nossos problemas. E na realidade, só há uma solução para a nossa vida. E essa solução não está nas coisas do mundo, mas essa solução está numa pessoa, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chama e nos tem chamado, muitas vezes, pela dor. Por isso, Pai, nós pedimos que os nossos corações estejam sensíveis, maleáveis nas tuas mãos. E que nós possamos nos entregar a Ti no momento da nossa dor e do nosso sofrimento. Não deixa, Pai, com que nós nos desgarremos, nos afastemos da Sua presença, pensando, nos enganando de que a solução está no mundo. Não. A solução está no Senhor. Quebrando o nosso coração, quebrando o nosso orgulho, Pai. E nos traz para a Tua palavra. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós. Pai amado, tem misericórdia do teu povo. Nos ajuda na luta contra o nosso espinho na carne. Faz um milagre na nossa vida, porque ainda cremos no teu poder. Nos dá fé, ó Deus, para continuar buscando. Nos dá energia para continuar orando, confiando, crendo. Mas acima de tudo, nos dá a fé inabalável de poder declarar de que a tua graça nos basta. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. Nos dá mais da tua força e do teu poder. É o que nós pedimos. No nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus.